Olá! Estamos iniciando mais uma transmissão do CERS Cursos Online. Enquanto fazemos nossos últimos ajustes, confira um pouco do conteúdo que preparamos para você. Até já! E conversando com alguns colegas que são juízes e promotores e que passaram recentemente nessas áreas, eles me indicaram o CERS. E inicialmente eu não levei muito a sério, para ser bastante honesto com vocês. E eu achei que não valeria a pena, mas eu estava totalmente enganado. Na primeira aula que eu assisti do CERS, eu já vi que o caminho certo era por aí. As pessoas, os professores do CERS fazem toda a diferença, não apenas pelos cargos que eles ocupam, promotores, juízes, mas sim pelo potencial, pelo conteúdo que eles têm para passar e a facilidade que eles têm de nos passar. Continuo estudando por livros, obviamente, mas as aulas online do curso CERS têm feito toda a diferença no meu dia a dia. Eu me submeti nesse período de fevereiro até agora, até maio, em 2 concursos do Ministério Público, que foi o Ministério Público do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, e vi o quanto eu evoluí de um concurso para outro. A quantidade de questões que eu acertei do Rio Grande do Sul para Minas Gerais. Então eu vejo que estar no CERS é estar no caminho certo. Siga o perfil do CERS no Instagram. Eu acho que nunca vai deixar de existir concurso público. As funções de Estado, seja para juiz, procurador, Receita Federal, policial, auditor, tribunal, nós sempre vamos ter concursos públicos. Agora, é evidente que com o passar dos anos, você precisa se dedicar ainda mais para passar no concurso público. Hoje, para você passar no concurso público, você precisa de uma preparação integral, certo? E se dedicar muito, porque não tem mais tantas vagas como tinha, até vão surgir mais, porque outros vão se aposentar, vão falecer, etc. Mas você precisa ter uma dedicação maior. Por quê? Antigamente, quando você não tinha ainda os cursos online, você dependia do curso presencial, os concursos públicos havia uma concorrência que eu chamo de uma concorrência desleal. Só quem estava nas grandes capitais conseguia se preparar para o concurso público. Agora não, há alguns anos já. Nós temos bons cursos preparatórios, você em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você consegue ter bons professores à distância e se preparar para o concurso. Então, a régua subiu muito. Então, você precisa se dedicar. Agora, eu acho que esse cenário não vai mudar. Nós vamos continuar com concursos e muitos concursos para juiz, procurador, e vejo que alguns, inclusive, sobram vagas. Determinados concursos para juiz e procurador. Então, eu vejo o mundo de concurso público como imutável. Agora, o que eu vejo para o concurseiro é a dificuldade ainda maior. Você tem que ter uma preparação cada vez mais profissional e completa. Tá querendo começar a estudar para concursos públicos para garantir a tão sonhada estabilidade e os altos salários, mas não sabe por onde começar? Meu nome é Marcílio Ferreira, eu sou procurador do Estado e hoje irei te mostrar que você não precisa de muito para começar bem nos estudos. Vem comigo que eu vou te mostrar como começar com o pé direito e estudar com direcionamento para ser aprovado já nos seus primeiros concursos. Dar o primeiro passo é o mais difícil, né? Mas para começar com o pé direito, a palavra-chave da sua preparação será direcionamento. E o primeiro direcionamento que você deve dar é a escolha da carreira que você quer adentrar. Isso é importante porque cada carreira possui suas peculiaridades e disciplinas que formam um núcleo duro. É importante ressaltar que algumas carreiras podem ser conciliadas, como magistratura e promotorias, que possuem disciplinas e conteúdos semelhantes. O segundo passo é identificar as disciplinas mais importantes do seu concurso e, dentre elas, aquelas que você tem mais dificuldade. Fazendo essa relação, você consegue estabelecer quais disciplinas você precisará dar mais atenção durante o seu estudo. Uma boa forma de fazer essa identificação é resolvendo um simulado, de preferência uma prova recente da sua carreira. Você pode anotar os resultados e direcionar as suas disciplinas. Fez os passos 1 e 2? Chegou a hora de escolher os materiais que você utilizará.
Isso vai variar de acordo com a complexidade da carreira que você estuda. Por exemplo, para a magistratura é cobrado um nível de jurisprudência que não é visto em provas para tribunais ou para agente e escrivão de polícia. Você também deve escolher de acordo com o seu próprio gosto, se você prefere videoaulas ou materiais em PDF, por exemplo. E se você não tem certeza de qual a sua preferência, experimentar pode ser uma boa, especialmente no começo. Tá gostando das nossas dicas? Então aproveite para deixar o seu like. Aqui no canal tem vários vídeos que podem te ajudar, inclusive a identificar qual o melhor método de estudo para o seu perfil, que falei no passo 3. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com os amigos que estão começando os estudos como você. Tenho certeza que vai ajudá-lo muito nessa caminhada. Agora você deve estruturar os seus estudos em um plano a ser seguido diariamente. Estabeleça metas de aulas, questões e revisões diárias. Isso vai ajudar que você tenha o maior aprendizado e fixação dos conteúdos. Também é importante que você faça simulados de forma recorrente. Esses simulados devem ser feitos no mesmo estilo da prova, isto é, número de questões, tempo que você passará realizando, os materiais que você terá à sua disposição, etc. Por fim, uma última dica. É importante que ao longo do seu estudo você vá adaptando o seu plano conforme você for se desenvolvendo. Ou seja, se você começou a dar mais foco na disciplina A e o seu resultado melhorou, mas ele não está tão bem na disciplina B, você pode, por exemplo, distribuir o seu tempo de maneira diferente, dando mais foco à disciplina B. Fazendo isso, você conseguirá estudar e conquistar um alto nível em todas as disciplinas que fazem parte do seu concurso. Marcílio, isso é normal sentir quem está se preparando para concurso? Você, que é procurador, né, procurador do Estado, lá na cidade, no Estado de Goiás, passou em grandes concursos, passou em concurso para tribunal, já teve aí no lugar de vocês, hoje é procurador. Fala um pouquinho disso aqui, como é que o aluno hoje ele deve lidar com isso aqui? Perfeito. Esse tipo de sentimento é algo muito comum quando a gente fala em concurso público, porque existe todo um procedimento de espera e dedicação. O estudo para concurso público ele se divide em duas fases, Rodrigo. Nós estamos em uma nesse momento. A gente fala que o concurso público tem a fase pré-edital e a fase pós-edital. O pré-edital é enquanto vocês estão aguardando aí as regras desse próximo certame, esse momento agora. Então é natural, a gente fica pensando, poxa, será que esse edital vai sair mesmo? Será que vai ter data? Será que vai vir com essas vagas? E esses sentimentos eles são muito comuns. E na fase pós-edital, que é aquele sprint final de dedicação até a data da prova, normalmente a gente fica com isso em um nível ainda maior. Então, qual é o ponto principal aqui, Rodrigo? Que eu acredito que você que está assistindo pode começar a aplicar aí na prática. Aprenda com o que você passou durante a pandemia. Quantas e quantas pessoas, Rodrigo, aqui nas lives diziam, não vai ter concurso, não vai ter concurso, vai demorar, né, não vai voltar mais. E voltou, aconteceu. A gente precisa, nesse primeiro momento, dar um passo de dizer, vou começar minha preparação não no pós-edital mais, mas no pré-edital. Porque quando a gente fala de 700 vagas, a gente não está falando de um concurso de porte pequeno, nem de porte médio. É de porte grande. E, galera, como o Rodrigo falou, o INSS é um dos concursos de maior rotatividade. Então, tem muita gente que acaba saindo para outro concurso. É a porta de entrada dos concursos públicos. E, para lidar com isso, você não pode fazer sozinho. Tem que buscar sempre apoio dos professores e de instituições como o SESC, que tem tudo para te ofertar nesse momento de grande preparação. Renovação não é sobre mudança, é sobre mudar e dar o nosso melhor, para o seu melhor. Repaginar, fortalecer nosso compromisso com a qualidade, interatividade e inovação. Referência, transformando as vidas de quem está no caminho ou apenas começando. Reconhecimento, de quem está há 12 anos totalmente apaixonado pelo que fazemos. Renato Saraiva, que sempre acreditou no acesso à educação para desenvolver carreiras. Redesign, um novo momento, mais um ciclo iniciando, agora de nova cara. Realizar sonhos, para você e pelo seu sucesso profissional.
19ª região, perdão, foi a banca OACP, muito fácil essa prova. A primeira já fala sobre o processo judicial eletrônico aqui, com base na Lei 11.419, na resolução do Conselho Superior da JT, a resolução 85, letra A, e envolvendo os postulantes, ó, mesmo após a implementação, as questões vão se repetindo muito em TRT, né? Do processo judicial eletrônico que impõe a prática dos atos por meio do sistema, permanece vigente o princípio dos postulantes da JT. Perfeito. Permanece 791 da CLT e a súmula 425. 32, marcar o que é correto sobre o Ministério Público do Trabalho. E tem o Ministério Público do Trabalho atua na defesa dos direitos fundamentais que são inerentes às relações de trabalho, com a finalidade de efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana. Perfeito. 2. O PGT, Procuradoria-Geral do Trabalho, oficiará junto ao Tribunal Superior do Trabalho, enquanto os procuradores regionais do trabalho oficiarão junto aos TRTs. Sim. Perfeito. 2. 3. Os membros do Ministério Público do Trabalho também poderão compor os tribunais regionais do trabalho na de qualidade desembargadores, disputando entre si 1/5 das vagas. Não. O quinto não funciona assim. Vamos disputar aqui entre a gente. Membros do Ministério Público. Não. Vai participar da lista tríplice, toda aquela ideia que você tem do quinto constitucional previsto na Constituição, não é assim. Aí desembargadores, nem se são nomenclatura, é juiz de tribunal, começa por aí, né? Alguns regimentos até nos chamam de desembargadores. Vejo vários erros no item 3, está fora. O 4 está certo, o termo de conduta TAC, utilizado pelo Ministério Público do Trabalho, com o intuito de pacificar um conflito coletivo por sua natureza de título Estado Judicial, podendo ser objeto de execução na Justiça do Trabalho. Perfeito. Corretos 1, 2 e 4. Gabarito, letra B de bola. Questão 33. Perdão, não falei o cargo, né? O cargo que estou corrigindo na lista judiciária, área administrativa. Banca OACP. João, que reside na cidade X, estava em viagem na cidade Y, à procura de emprego. Quando tomou conhecimento que uma companhia de rodeio que passava pela cidade estava contratando um auxiliar de serviços gerais. João, então, candidatou-se à vaga, sendo contratado na cidade Y, mas iniciou a prestação de serviço na cidade Q, trabalhando depois, nos meses seguintes, na cidade WZ, eita, vida cigana, quando então foi dispensado. João pretende promover uma ação trabalhista por não ter recebido seu último salário e as verbas decisórias. Nessas condições, considerando as regras da competência estabelecida na CLT, é o 65, parágrafo 3º, gente. Letra E, poderá escolher promover ação no local onde celebrou o contrato e no local onde prestou o serviço, já que a empresa não para. A atividade do empregador não para. 34. Considera que determinado trabalhador propôs ação trabalhista dando a causa o valor de 25 salários mínimos. Falou isso, já sei que é sumaríssimo. Tendo em vista o salário mínimo nacional vigente à época da distribuição da ação. Conforme cálculos que apresentou com base na CLT, a assinária incorreta. Incorreta, letra D. Se houver acordo, as custas serão calculadas na base de 2% sobre o valor do acordo. Ok. E ficará uma carga reclamada? Não. Ficando na carga reclamada se assim for pactuado. Se nada for pactuado, é meio a meio. Se de outra forma não for convenção. Não é assim não, tá? Se nada for pactuado, meio a meio. Se for pactuado, pode ser por conta dela. 35. Considerando os temas de audiência e notificação, a assinala correta. Letra C. A ausência injustificada da parte reclamante à audiência inicial importará um arquivamento feito, bem como a condenação ao pagamento de custas, mesmo que beneficiário da JG. Artigo 844, parágrafo 2º e 3º da CLT. E lembrando que a própria DI 5766 confirmou a constitucionalidade desses dispositivos. 36. Do Antônio, empregado público do advogado da Caixa Econômica, ingressou com uma ação trabalhista pleiteando apenas uma verba de participação nos lucros, no valor correspondente a 25 salários mínimos. Sumaríssimo. Pode? Pode. Se é a Caixa Econômica, pode. Quem está fora do sumaríssimo é só a administração pública direta, autarca fundacional, o que não vai incluir a empresa pública e a sociedade de economia mista. Letra C. A ação irá tramitar pelo rito sumaríssimo, visto que o valor da causa se enquadra no referido rito, não estando excluídos desse rito as empresas públicas. Perfeito. Artigo 852-A e parágrafo único da CLT. 37. As receitas honorárias de sucumbência na JT, assinária correta. Fácil. Honorários de sucumbência serão devidos nas ações de quem a Fazenda Pública for parte, claro. Mesmo a Fazenda Pública participando, tem honorários. 791-A da CLT. Perfeito. 38. Sobre a homologação de acordo extrajudicial previsto na CLT, assinária correta. Gente, copiou e colou, hein? Copiou e colou. A CP tá uma molezinha. Distribuída a petição,
desprepetição de acordo, fica suspenso o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Sim, artigo 855-E da CLT. Lembrando que o prazo volta a fluir do dia útil seguinte ao trânsito julgado, decisão que negar aí a homologação desse acordo. 39. Determinada empresa que já se encontra em recuperação judicial, marquei, né? Foi condenada em ação trabalhista ao pagamento da verba rescisórias, horas extras, entre outros, por decisão do juiz do trabalho de primeiro grau, tendo apresentado seu recurso dentro do prazo legal. Todavia, sobre o argumento de que não havia recolhido depósito recursal, o juiz denegou seguimento ao recurso. Intimado decisão, a empresa nega seguimento, agrava o instrumento. Poderá interpor agravo de instrumento, 897-B da CLT, no prazo de 8 dias, alegando ser isento do recolhimento de depósito recursal. Perfeito. Tem quem paga pela metade, 899, parágrafo 9, e os isentos no parágrafo 10, tudo da CLT. Molezinha. 40. Respeito da fase de liquidação de sentença e da execução de sentença com base na CLT, a ação é correta. Caso a sentença sequenda não seja líquida, o juiz ordenará previamente sua liquidação, cujo cálculo deverá abranger contribuições previdenciárias. Sim, contribuições previdenciárias naquelas verbas de natureza salarial. 41. Sobre o distrato. Lembra o artigo 484-A, que as bancas amam? Marcar o certo e o errado. É devido o pagamento pela metade do valor do aviso prévio sem indenizado? Certo. É devido o pagamento integral do valor da indenização subsaldo do FGTS? Não. Se é devido ao pagamento integral do valor da indenização do FGTS, integral não. 20%, metade. Não é devido ao pagamento do 13º? Errado. É devido ao pagamento pela metade das férias integrais vencidas? Errado. Não é metade, é integral. É devido ao pagamento integral do saldo de salários? É. Então, correto só. Primeiro e segundo, então ficou V, F, 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 V, gabarito B de bola. Questõezinhas, né, que tem que tomar atenção. A 42, do Alcebiades, ele foi contratado pela empresa Supermercados Bom Viver na data de 5/5/2019 e em 5/5/2020 recebe comunicação que suas férias vão ser gozadas em 3 períodos. Beleza. De 10 dias cada já está errado, é mínimo 14. Já posso parar aqui, porque está errado. Olha a letra E. Existem 2 irregularidades na situação apresentada. Primeiro, vai fracionar, o empregado tem que concordar, não tem essa informação. Então, a falta de concordância do empregado e o fato da legislação exigir que o menos um dos períodos não seja inferior a 14 dias aqui, 10 dias já está fora. Letra E. Sobre férias, a OCP ama férias, hein? É correto afirmar. Empregado que falta ao serviço sem justificativa em 5 dias durante o período aquisitivo tem direito a 30 de férias, artigo 130 da CLT, lembrar daquela formulazinha. Tem direito a 30 de férias se tiver até 5 faltas injustificadas. 24 de férias se tiver de 6 a 14 faltas injustificadas. E por aí vai. Questão 44. Assinale a alternativa que contempla a situação que não expressa uma causa de estabilidade provisória. O que não expressa aqui? O empregado que deixar o emprego e foi admitido dentro de 60 dias. Gente, isso tem nada a ver com estabilidade. Isso aqui são aquelas hipóteses do artigo 133 da CLT, 4 hipóteses de perda do direito de férias. Letra D de dado. 45. Salário in natura, utilidade, representa a parcela do salário que pode ser paga em utilidades, substituindo a moeda. A respeito da legislação de que trata desse tema, assinale a correta. Vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos pelos empregados e utilizados no local de trabalho para prestação de serviços não são considerados salário in natura. Não são, esses não. Porque a gente tem lá o 458, que trata o salário in natura, o parágrafo 2º de utilidades também, que não são salário de utilidade ou in natura. 46, sobre trabalho noturno, aquele VVF de novo, né? Considera-se noturno o trabalho executado no ambiente urbano, entre 22 horas de um dia e 5 horas seguintes, certo? Empregados menores de 18 anos de idade não podem trabalhar noturno, certo? É o PIN. Não pode ser trabalho perigoso, insalubre noturno. A hora do trabalho noturno urbano será computada como 152 minutos e 30 segundos, certo? O trabalho noturno terá remuneração superior do diurno e para esse efeito sua remuneração terá um acréscimo de 50%, não, é 20% para os empregados urbanos. Empregado que trabalha em horário noturno tem direito a receber o valor das férias em dobro, bastando manifestar. Não tem nada disso, não existe essa regra. Então ficou verdadeiro, 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 falso e falso, gabarito B de bola. 47. A definição de quantidade de dias do gozo das férias. Férias de novo, a banca ama.
segue uma regra inversamente proporcional aos dias de faltas injustificadas do empregado em cada período aquisitivo. Para um empregado ter direito a 18 dias de férias, é preciso que o número de férias injustificadas esteja compreendido no intervalo entre 15 a 23 faltas injustificadas. Só falou faltas, mas é injustificada. Artigo 130 da CLT, letra A. 48. Essa alternativa aqui apresenta apenas situações de interrupção. Interrupção do contrato de trabalho é sem trabalho com salário. Férias, principal hipótese. Feriados, descanso semanal remunerado, o nome já diz, descanso e ganha. E faltas justificadas, letra C. 49. Jaqueline trabalha na farmácia São Vicente na função de balconista. Sua jornada de trabalho é de 6 horas, de segunda a sábado, com intervalo de 15 minutos. No último 2 meses, sob justificativa de que Jaqueline era uma única funcionária, ele tirou o intervalo. Pode? Pode não. E ainda entrou na cinema de quantidade. Olha a letra C. A atitude do empregador é irregular e Jaqueline tem direito a receber o pagamento como verba de natureza indenizatória do valor do período suprimido com acréscimo, ficou mais fácil essa, de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Letra C, artigo 71, parágrafo 4º da CLT. E a 50 e última questão, João, empregado de uma fábrica de móveis, e durante o mês de agosto efetuou jornada diária de 9 horas. O acordo coletivo da categoria a qual pertence tem disposição expressa no sentido de que a duração normal dele é de 7 horas. Então, se ficou 9, ficou 2 horas a mais. E tem o adicional de horas extras 100%. Legal. O empregador só pagou 1 hora diária e adicional de 50%. Está errado. Letra C. O procedimento da empregadora está incorreto, pois o pagamento deveria ser de 2 horas extras por dia, uma vez que a duração normal diária de trabalho do empregado é de 7 horas. Está lá na norma. E o valor do adicional deveria ser de 100% de acréscimo sobre o valor da hora normal, garantias essas consagradas no Instituto de Negociação Coletiva. Letra C. Fora, fora, fora. Belezinha, minha gente? Ó, provas bem suaves, bem tranquilas, não vislumbrei nada de errado. Primeira olhada, vou olhar de novo, qualquer coisa eu mando para vocês, eu volto nas redes sociais. Que precisar, conta comigo. Se não foi dessa vez, você continua no páreo, não vai parar nunca, não vou deixar. A gente está junto nessa e vai dar certo. Pode acreditar. Vamos juntos até o final, porque trabalho não dá trabalho. Um grande abraço e até a próxima. Olá, tudo bem? Sou o professor Leandro Bortoleto, professor aqui no Complexo de Ensino Renato Saraiva, de Direito Administrativo, e vou corrigir com você aí as questões da prova do TRT da 19ª região. Nós vamos ver aí as questões do cargo de analista judiciário área administrativa. A prova que eu tenho aqui, na prova aplicada pela instituição AOCP aí, eu tenho a prova tipo 2, que está comigo para você ir acompanhando, tá bom? Vamos lá, questão número 26. Em relação à organização administrativa, é correto afirmar que prevalece na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que os conselhos profissionais ostentam natureza jurídica de... A resposta dada pela banca, letra C, autarquia. De fato, é um assunto que merece até uma certa reflexão para você lembrar que recentemente o Supremo vem revisitando esse tema, mas tradicionalmente conselhos profissionais são reconhecidos como autarquia, inclusive na jurisprudência do Supremo. Só que o Supremo vem decidindo que mas não é na íntegra. Como assim? É autarquia, mas é uma autarquia sui generis. Né? Uma pessoa, direito público sui generis, com particularidades, como por exemplo, não vale tudo que vale para as autarquias, vale para elas, em consequência disso. Porque ela não tem previsão no orçamento, ela não fica ao controle direto aí da administração direta. Então, em consequência, o Supremo, por exemplo, no recurso extraordinário 938877, entendeu, não vai se submeter a precatório, apesar de ser considerado um tipo de autarquia. Não é obrigado a seguir o regime jurídico único, então pode contratar o pessoal no regime trabalhista, seletista, decidiu na ADC 36, tá bom? Só para lembrar aí, mas a resposta aqui, então não teria outro tipo de resposta, seria a C, autarquia, apesar dessas exceções aí, desses detalhes que o STF tem sobre o tema, então concordo aí, teria que ser a alternativa C. A próxima aí é a questão número 27.
Fala lá, ó, são aqueles nos quais a administração atua com a prerrogativa de poder público, valendo-se da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. No que diz respeito à classificação dos atos administrativos, é correto afirmar que o excerto apresentado descreve o quê? Resposta correta, atos de império. Por quê? Se você pegar a classificação dos atos administrativos, tem uma das classificações que é quanto ao objeto. O ato administrativo pode ser império, gestão e expediente. E que, na verdade, se a gente fosse ver, só seria ato administrativo o de império mesmo, né? Porque gestão não seria. Mas, independente dessa discussão, é uma classificação tradicional, é uma classificação que é cobrada em prova, tanto é que cobrou aqui. Então, quanto ao objeto, império, gestão, expediente. Império, que é esses em que tem posição de superioridade da administração, que é o que ele fala lá. Ela se vale da supremacia do interesse público sobre o privado, usa suas prerrogativas. Gestão, ela atuaria numa posição de igualdade com o administrado, e atos de expediente são aqueles de rotina interna, sem poder decisórios, né? Então, isso aí, ato normativo é aquele que ela vai estabelecer, né, prever um comportamento, ela vai fazer uma norma de cunho infralegal, mas é uma norma. E atos complexos, aí já tem a ver com a vontade, que é aquela classificação em que tem simples, composto, complexo, que depende quantos órgãos precisam manifestar vontade para produzir o ato. Ato simples, a vontade decorre de um órgão só. Complexo, você vai ter 2 órgãos produzindo um ato só. Né? Você tem, exemplo, decreto, 2 órgãos com uma vontade só. E composto seriam 2 órgãos produzindo 2 atos. O exemplo que tradicionalmente se dá da nomeação, aprovação do nome de ministro do Supremo no Congresso, no Senado, e a nomeação pelo presidente da República. Então, no caso aqui, ato de império. Questão 28. Segundo a doutrina, as parcerias público-privadas são acordos firmados entre o particular e o poder público, com o objetivo de prestação de serviços públicos de forma menos dispendiosa que o normal, podendo ainda admitir-se o fornecimento de bens ou execução de obras. Nesse contexto, de acordo com a Lei 11.079, parceria público-privada é o contrato administrativo de letra B, né, gente? Concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. Então, é só lembrar, quando você ouvir falar PPP, é um tipo de concessão do serviço público, ou seja, hipótese em que o serviço público não é exercido pela própria administração, que ela passa a sua execução para uma outra pessoa jurídica. E tem a Lei 8.987, que é a concessão comum, e tem a PPP, que é a Lei 11.079, que você tem 2 tipos, a concessão administrativa e a concessão patrocinada, que é aquela que, além da tarifa, o parceiro privado recebe uma contraprestação do parceiro público. Então, a letra B. Tá? Questão 29, olha lá. Você, analista judiciário do TRT da 19ª Região, recebe um pedido de acesso à informação de determinada entidade privada, no qual são requeridos documentos de certos contratos administrativos, não sujeitos a sigilo, firmados pelo tribunal no último semestre. Nesse contexto, com base na Lei de Acesso à Informação, é correto afirmar que, letra D, são vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011, você vai lá e lê o artigo 10. O artigo 10 fala que qualquer interessado, qualquer pessoa, inclusive isso foi objeto do decreto que regulamenta, pessoa física ou jurídica, poderá apresentar o pedido de acesso à informação por qualquer meio, né? E ele só tem que conter a identificação do requerente e qual é a informação que ele quer, mas não precisa escrever qual que é o motivo, por que ele quer, não interessa. Então, por isso que a D está correta, está no artigo 10, parágrafo 3º, tá bom? A questão número 30, sobre os agentes públicos. Assinale a alternativa correta. A resposta correta é a letra A. A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção,
chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. Tá joia? Então, em relação ao cargo em comissão, lembra que ele é criado por lei, que ele não pode ser para qualquer coisa, para atividade burocrática, tem que ser só direção, chefia, assessoramento. Inclusive, isso é objeto de tese de repercussão geral do STF, né, no tema 1010. Então, que ele coloca lá a letrinha A desse tema é isso. Ó. A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de função de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividade burocrática, técnica ou operacional. Tá, então, essa é a resposta correta. Tá errada a B, porque se tiver compatibilidade de horário, pode acumular até 2 de professor, não 3. O teto remuneratório máximo aí que tem no Brasil, com o inciso 11 do artigo 37, é subsídio de ministro do Supremo, não presidente da República. A D, proibição de acumular remuneradamente cargos públicos, vale sim para as empresas estatais. Então, o empregado público também tem essa vedação. E a vitaliciedade aí dos juízes, ela é adquirida após 2 anos, no caso de primeiro grau, 2 anos de exercício e não 3 aí, conforme consta. Tá joia? É isso aí, pessoal. Com isso nós acabamos as questões aí do TRT da 19ª região. Ficou dúvida? Manda aí para os canais do CERS e também manda lá para o meu Instagram, se precisar. Tá bom? @Prof. Bortoleto. F mudo, @Prof. Bortoleto. Tá joia? Até nosso próximo encontro. Um abraço. Olá, gente. Vamos lá fazer a correção de vocês aqui da prova de legislação, tá certo? Do TRT da 19ª região, tá? Desculpa a voz, estou um pouco fanhoso, mas vamos que vamos. Olha só, aí nós temos aí analista área judiciária. Gente, a Lei 3.709, que é a LGPD, ela diz que ela tem como fundamento a privacidade, a autodeterminação informativa, liberdade de expressão, informação, comunicação, intimidade, honra, imagem, desenvolvimento econômico e tecnológico, a privacidade e a autodeterminação informativa. São 2 pontos principais, fundamentais da LGPD. Então, veja que aqui a questão é pedir onde nós poderíamos encontrar os fundamentos da LGPD. O livre acesso não é isso, transparência e segurança também não é fundamento, respeito e privacidade, autodeterminação informativa, correto. Então, item 2, item 4 estão corretos. Tá bom? Bem, literal a prova. 1112/90 diz que as férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, tá? Desde que requerida pelo servidor e no interesse da administração pública, tá? Aí, ó, desde que requeridas pelo servidor e no interesse da administração pública. Literalidade aqui da 8.112, correta, letra C. 8.112/90 diz que a demissão será aplicada em inassiduidade habitual, né? É o caso, né? Então, vejo, a questão narra a situação de uma inassiduidade habitual. Veja que todas as alternativas, nenhuma delas falou de demissão. A única que falou foi a letra E, já que você deveria marcar demissão, sendo que o prazo de prescrição da respectiva ação disciplinar começa a correr na data em que o fato se tornou conhecido. Tá bom? A 9784, Lei do Processo Administrativo, diz que o interessado poderá, mediante manifestação escrita, então só escrita, não pode ser oral, desistir total ou parcialmente do pedido dele, renunciar aos direitos deles que é disponível. Pediu para marcar errada foi exatamente aqui, gente. A manifestação tem que ser escrita, a desistência tem que ser escrita, não pode ser oral, tá? As outras estão perfeitas, corretas. O regimento interno do TRT da 19ª região, tá, gente? Só corrigindo aqui, um segundinho, por favor. TRT da 19ª região, certo? Salvando. Então, tá aqui. Deixa eu só puxar aqui agora. Da 19ª região, descompete ao vice-presidente do tribunal exercer o cargo de corregedor. Então, quem é corregedor do TRT lá no 19º? É o vice-presidente, assim como o TRT da 22ª região, tá? O corregedor vai ser o vice-presidente, tá bom? Então, aqui ele faz essa perguntinha, né? O vice-presidente será o corregedor regional, com letra A, tá? Bastante fácil, bastante simples essa prova, né? Prova bastante literal. Espero que vocês tenham se dado bem, tá bom? Mais uma vez, desculpa a voz,
mas estamos juntos. Grande abraço. Sou o professor Sarmento Castro, teu professor em legislação. Grande abraço. Olá, meus queridos, professora Maria Augusta, de língua portuguesa, passando aqui para comentar com vocês a prova do TRT da 19ª região para analista judiciário, área administrativa, provinha com 10 questões de português, dentro do previsto, não é? É bem a carinha da banca, nenhuma surpresa, vamos dizer assim, algo que não esperássemos ou que tenha sido fora do cabível. Não, a prova dentro do esperado. Então, vamos lá? Bom, primeiro texto, vamos lê-lo para comentarmos as questões de 1 a 6. Crônica do cotidiano. Cegueira das cores. Sorte ou falta de sorte? Sei lá. Acromatopsia? Você sabe o que é? Popularmente é conhecida como a cegueira das cores. Cientificamente é um problema de não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá, bem invocado. E didaticamente é uma situação em que o sujeito não identifica determinadas cores, em especial as cores pardas. Esse troço só acomete 7% da população masculina mundial. E adivinhe quem foi premiado com isso? O leso aqui. Um mundo tão grande, com tanta gente, e essa porcaria vem me achar aqui em Natal. E é por isso que faço parte da história da educação mundial, pois sou o único cidadão do mundo que repetiu o jardim de infância. Isso mesmo, repetiu o jardim de infância. Fico pensando naquelas coleções de lápis coloridos em cima da mesa, que tem umas 200 cores. A professora me mandando usar a cor verde e eu tateando todos os lápis e pegando exatamente os que não eram verdes. Castigo na certa. Muito bem, então vamos lá, minha gente. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho, peraí, para eu comentar com vocês. Porque não saiu aí, é o texto adaptado de Araújo do Mareschi, Crônicas do Cotidiano, as sagas de um beiradeiro e de uma enfermeira. Bom, muito bem, então vamos lá. Número 1, o excerto, castigo na certa, quer dizer, trechinho aí, castigo na certa, diz o quê? Expressa uma dúvida sobre a possibilidade de castigo acontecer? Não, né? Dúvida não. Porque ele disse que ele errava sempre as cores, claro, ele não conseguia reconhecê-las, e aí ele diz castigo na certa. Então não tem dúvida nenhuma aí. Letra B. Está desconectado do parágrafo, devendo ser retirado para que o texto se torne mais coeso? Claro que não. Não tem que ser tirado, não está desconectado, nada disso. Indica uma consequência para a ação de pegar os lápis que não eram verdes, claro, não é? Ela achava que ele ou estava desatento, alguma coisa assim, não conhecia o problema que ele tinha. Então, era a consequência dele não conseguir reconhecer a cor dos lápis, era o castigo. Gabarito, C de caso, indica a consequência para a ação de pegar os lápis, né, que não eram verdes. Apresenta 2 possibilidades de regência, castigo na certa ou castigo à certa? Não. Contém um adjunto adverbial de certeza pertencente ao uso formal da língua? Na certa não é um uso formal, né, gente? Eu não digo assim, quando eu quero usar o padrão culto da língua, quando eu quero usar esse padrão, eu não digo assim, ele vai ser aprovado na certa, não é? Eu digo, certamente ele será aprovado. Então, gabarito, C de casa. Muito bem, número 2. Em relação ao primeiro parágrafo do texto, assinale a alternativa incorreta. Atenção com a pegadinha. A banca quer o incorreto. E aí, muitas vezes, o candidato peca porque ele marca o correto. Não presta atenção que a banca está pedindo o incorreto. Vamos lá. Nele, quer dizer, no primeiro parágrafo, é construída uma comparação entre 3 campos: o popular, o científico e o didático. Vamos ver aqui, ó. Ele está dizendo aqui, ó. Sorte ou falta de sorte? Sei lá. Acromatopsia, você sabe o que é? Popularmente é conhecida como a cegueira das cores. Cientificamente é um problema de não sei que lá, não sei que lá. Olha aí a forma
bem informal, né, de ser usado, popular. Depois, o didaticamente diz que é uma situação em que o sujeito não identifica determinadas cores e tal. Então, minha gente, a letra A está certa. Nele é construída uma comparação entre esses três campos, o popular, o científico e o didático. Apesar de não fornecer a explicação científica para o problema, no primeiro parágrafo, né, é possível compreender que não é uma explicação simples. Perfeito, não é mesmo? Você sabe o que é? O cronista estabelece um diálogo com o leitor a partir de uma pergunta retórica, aquela pergunta que não quer uma resposta, né, mas que nos faz pensar. Quando ele diz, você sabe o que é? Quando o cronista escreve isso, ele está estabelecendo um diálogo conosco, não é? Com os leitores, concorda? Isso, você aí, somos nós, leitores. Então, ele está estabelecendo um diálogo com o leitor, certo? A explicação didática fornece informações mais precisas sobre o problema do que a explicação popular. Claro, quando ele dá a explicação didática, ele dá informações muito mais precisas. No popular ficou no não sei o que lá, não sei o que lá. Então, A, B, C e D são corretas, comentários corretos sobre o primeiro parágrafo. E a letra E? A acromatopsia é referida pelo cronista como uma doença ocular? Não, gente, ele não fala disso. Ele diz que não sabe nem o que é, não é? Então, ali, incorreta, é o comentário incorreto, letra E. Ela não é referida pelo cronista como uma doença ocular. Errada. Número 3. Sobre os mecanismos de coesão empregados no texto, assinale a alternativa correta. Correta, hein? Vamos lá. A expressão esse troço, no segundo parágrafo, refere-se ao termo sorte? Claro que não. Esse troço aqui que ele usa no segundo parágrafo, olha aqui, vamos voltar. Esse troço só acomete 7% da população. Esse troço é a cromatopsia, aquela doença, não é? Então, fora a letra A. O termo pois, no terceiro parágrafo, atua na coesão referencial do texto, retomando uma informação que já foi mencionada no texto. Presta atenção. O pois do terceiro parágrafo. Vamos procurar lá, ó. Peraí. Peraí que tá formatado. Tem alguma coisa formatada aqui. Ah, gente, deixa eu explicar para vocês. Foi na hora de formatar aqui, ó. Até aqui é o primeiro parágrafo. O segundo parágrafo vai até aqui, ó, Natal. Tá bom? Foi na hora de formatar. O segundo parágrafo vai até aqui. E é por isso, já é o terceiro parágrafo, tá? Já é outro parágrafo aqui. Só explicar para a gente poder entender a questão. Perdão. Então, ele está falando do por isso, do pois, no terceiro parágrafo. Então, e é por isso que faço parte da história da educação mundial, pois sou o único cidadão do mundo que repetiu o jardim de infância. Esse pois, gente, olha aqui. Então, esse pois está retomando, ó, atua na coesão referencial do texto, retomando uma informação que foi mencionada no texto antes, não. Nesse momento é que ele diz que ele repetiu o jardim de infância. Letra B está fora. Letra C. Que tem umas 200 cores no terceiro parágrafo, o item destacado, que é o que aí, retoma a palavra mesa. Não é a mesa que tem 200 cores, são os lápis sobre a mesa, com mais de 200 cores. Então não está retomando mesa coisa alguma. Errada A, errada B, errada C até agora. Os que não eram verdes, no terceiro parágrafo, há nessa frase a elipse do termo lápis? Sim. Quando ele fala os que não eram verdes, quer dizer, aqueles lápis que não eram verdes. Existe a elipse da palavra lápis aí. Então, já achei o gabarito, é D de dado. É a elipse do substantivo lápis. Depois, sei lá, no primeiro parágrafo, esse item em destaque retoma um lugar, o lá aí, ó, o destaque é o lá, retoma um lugar que será mencionado no texto? Claro que não. Esse lá aí não é advérbio de lugar que vai retomar um lugar, não. Sei lá é uma expressão, né, que nós usamos quando queremos dizer que não sabemos alguma coisa. Então, errada a letra E, gabarito D de dado. Número 4. Referente aos recursos linguísticos empregados no texto, assinale a alternativa correta. Vamos lá.
A repetição de não sei lá, ele usa, mas ele faz 3 vezes isso, gera um problema de coesão no texto, devendo ser eliminado para que o texto se torne mais compreensível? Não. Ele faz aquela repetição de propósito, sei lá, não sei lá. Então, não deve ser eliminada coisa alguma. Letra B. A denominação de acromatopsia como troço e porcaria atribui a essa condição um sentido negativo? Sim, né, gente? Quando ele chama aquela doença de esse troço, essa porcaria, foi me escolher e tal, claro que ele dá um sentido negativo a isso. Usar a palavra troço, porcaria. Então, é claro que traz um sentido negativo. Então, tá aí, ó. Gabarito B de bola, gente. Agora, a utilização do termo sujeito no primeiro parágrafo é um uso metalinguístico, pois se refere à categoria gramatical sujeito? Claro que não, nada a ver, né, gente? Muito bem. As aspas presentes no segundo parágrafo são utilizadas para sinalizar que a palavra premiado pertence à variedade não padrão da língua? Não. Ele colocou entre aspas porque foi irônico ali, né? Eu fui premiado com essa doença. Então, é claro que ele foi irônico, não é? Aquilo ali não é um prêmio. Então, as aspas não foram usadas por isso. Depois, a escolha por inserir no título a expressão cegueira das cores e não acromatopsia é incoerente com as características do gênero textual crônica, a saber, a formalidade e a precisão científica. Quer dizer, ele teria que ter colocado no lugar de cegueira das cores, ele teria que ter escolhido ali para o título acromatopsia, porque cegueira das cores é incoerente com as características desse gênero de texto crônica? Claro que não, né, gente? Tem nada de incoerente ali. Então, errada E, errada D, errada a C e errada A. Gabarito B de bola. Número 5. Assinale a alternativa que fornece uma reescrita gramatical e semanticamente adequada para o excerto. Esse troço só acomete 7% da população masculina mundial. É uma questão, na verdade, de concordância, né, gente? Então, vamos ver qual é a certa, hein? Vamos lá. Apenas 7%... ele quer gramatical e semântico. Então, o sentido tem que se manter. Ele está dizendo que esse troço só acomete 7% da população masculina mundial. Então, apenas 7% dos homens do mundo é acometido? Não. São acometidos. Tem que concordar com 7%. Então, já está errada aqui a concordância, ó. Esse troço acomete 7% da população mundial de homens sós? De homens sós, de homens sozinhos? Já mudou totalmente o sentido. 93% da população feminina mundial é acometida por esse troço? Gente, ele está dizendo que esse troço só acomete 7% da população masculina mundial. Isso não quer dizer que 93% da população feminina tem esse problema. Errada a letra C, nada a ver. 7% da população mundial de homens é acometida apenas por esse troço? Nossa, já mudou totalmente o sentido. Fora. Somente 7% da população masculina do planeta, em vez de dizer mundial, disse do planeta, é acometida por esse troço, concordando com a população masculina. É acometida. Poderia concordar com 7%, mas está perfeito. Somente 7%. Ele trocou o só pelo somente, mas está perfeito. Somente 7% da população masculina do planeta é acometida por esse troço. Gabarito, letra E. Perfeito. O sentido, a concordância, tudo certo. Muito bem. 6. Assinale a alternativa em que a palavra gente é empregada com o mesmo sentido e a mesma classificação morfológica que um mundo tão grande, com tanta gente. Bom, tem gente que gosta de sofrer, viu? Já achou, né, gente? Ó, um mundo tão grande com tanta gente. Aí ele usa, tem gente que gosta de sofrer. O mesmo sentido, a mesma classe, substantivo. Então, já achei, gabarito A. A gente vai ao shopping, já mudou o sentido, gente. Quando eu digo, a gente vai ao shopping, só eu e você, o agente aí, aquela pessoa que está falando, e não gente de forma genérica. Já mudou o sentido.
Ele trabalha com a gente há muito tempo. Com a gente, com nós, né? Conosco. Ele trabalha conosco, já mudou o sentido. Finalmente, porque são os bons amigos, tá vendo? Finalmente ele virou gente. Completou 18 anos, claro que o sentido é diferente. Que saudade da minha gente, meus pais e irmãos. Quer dizer, esse minha gente aí são os parentes dele. É outro sentido. Agora, um mundo tão grande com tanta gente é gente de forma genérica. Tem gente que gosta de sofrer. Ele usou a palavra gente também de forma genérica. Tem gente que gosta de sofrer. Gabarito A, sem dúvida. Muito bem. Agora vem outro texto para as questões 7 e 8. Então vamos lá. Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal, Brasília. Ofício número tal, Brasília, 11 de maio de 2018. Ao excelentíssimo senhor desembargador federal João da Silva, presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região do Rio de Janeiro, tal. Assunto: recebimento do expediente do ministro José da Silva. Decisão do tal, processo tal, processos tal e tal, pagamento em precatórios. Muito bem. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, reporto-me ao expediente tal, com cópia anexada, por meio do qual o ministro José da Silva, Corregedor-Geral de Justiça Federal, comunica a esta instituição o encaminhamento de ofício a essa egrégia corte relativa à decisão do Conselho de Justiça Federal, proferida no âmbito dos processos tal, tal, a qual revogou os artigos tal, tal, tal. Muito bem. A propósito, extrai-se do expediente que o ilustre colegiado não deliberou sobre a possibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais para pagamento em precatórios ou requisições de pequeno valor autônomo, conforme parágrafo tal do artigo tal, enfim, a qual permanece em pleno vigor. Ao ressaltar a importância da referida decisão para a salvaguarda das prerrogativas da advocacia, colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência os votos de elevada estima e distinta consideração. Gente, atenciosamente, Pedro da Silva, presidente nacional da OAB. Bom, considerando o texto e as normas da redação oficial, assinale a alternativa correta. Muito bem, né, gente? Bom, eu acho que mesmo que o candidato ficasse em dúvida quanto a alguma dessas aí, tem uma que grita, né, gente? Que é, assim, muito absurda. Quando nós estudamos as regrinhas de redação oficial, nós vemos isso. Então, vamos lá. Número 7. O local e a data, ele quer alternativa correta, hein? O local e a data apresentam um alinhamento inadequado, devendo estar à esquerda da margem? Não, não tem nada de inadequado aqui, o alinhamento, ó, do local e da data aqui, gente. Né? Opa. Tá bom? Então, fora a letra A. Letra B. A abreviatura Vossa Excelência está inadequada, pois o pronome de tratamento deve ser empregado por extenso no corpo do texto. Não, né? Depois, no endereçamento, a expressão ao excelentíssimo senhor está inadequada, devendo ser substituída por a sua excelência, o senhor. É isso. Gabarito, ó, é o que dita a redação oficial, gabarito C de casa. Vamos lá. A identificação do signatário está inadequada, pois em ofícios o cargo deve ser grafado com todas as letras maiúsculas? Não. O fecho está inadequado, pois para autoridades de mesma hierarquia é recomendado o uso de respeitosamente? Não. Para autoridades de mesma hierarquia, a pessoa que escreve tem que usar o atenciosamente. Então, errada a letra E, errada a D, errada A e errada B. A única correta, C de casa. Questão número 8. Referente ao primeiro parágrafo do texto, assinale a alternativa correta. Bom, os parênteses têm a função de destacar uma informação como essencial para a compreensão do texto. Aqui, ó, gente, vamos lá. Vamos voltar ao texto, ó. Primeiro parágrafo, tá vendo os parênteses aqui, ó? Cumprimentando cordialmente, reporto-me ao expediente tal, com cópia anexada. E aí ele diz que esse trecho entre parênteses aqui, ó,
tem a função de destacar uma informação como essencial para a compreensão do texto? Claro que não, né, gente? Só que estava anexada ali era essencial? Não. Em favor da objetividade da comunicação oficial, a expressão cumprimentando cordialmente pode ser omitida sem que isso prejudique a formalidade do documento. Claro, eu diria até deve ser omitida, não se usam mais essas formas, não é? Cumprimentando cordialmente. Então é isso, B de bola. Em relativo à decisão, o sinal indicativo de crase é opcional? Não, é obrigatório. Relativo a quê? A mais A, acento grave nesse A. É obrigatório. O termo corregedor geral pode ser grafado com hífen ou sem hífen? Não. Aqui é a forma composta com hífen. Letra E. O termo anexada poderia ser substituído por em anexa, pois ambos estariam concordando com a palavra cópia. Gente, quando eu uso em, fica em anexo, invariável. Então, eu não poderia dizer em anexa. Repito, quando colocamos a preposição em, essa expressão fica invariável, em anexo. Então, errada a letra E. Então, a única certa, gente, gabarito B de bola. Número 9. Agora vem outro para 9 e 10. O texto a seguir refere-se às questões 9 e 10. Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal, Brasília, ofício circular número tal, Brasília, tal. Bom, excelentíssimo senhor, Dr. Francisco da Silva, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Estado do Espírito Santo, assunto referente ao protocolo tal, depois processos tal e tal, do Conselho de Justiça Federal, destaque dos honorários advocatícios contratuais, precatório tal, despacho proferido pelo TRF da 2ª Região. Ilustre presidente, cumprimentando cordialmente, levo ao conhecimento de Vossa Excelência o teor do despacho, cópia anexa, recebido do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em resposta aos ofícios tal e tal. Registra-se que os referidos ofícios expedidos por esse Conselho Federal reiteram que, não obstante a revogação dos artigos 18 e 19 da resolução tal, o destaque de honorários contratuais em precatórios ou requisição de pequeno valor permanece autorizado por força do que dispõe o artigo tal, parágrafo tal da lei tal. É nesse sentido a deliberação da Corregedoria do TRF 2ª Região, em que reconhece inexistir impedimento para o destaque, conforme posteriormente esclarecido pelo CJF. Enfim, diante do exposto, encaminho inteiro o teor do expediente, ao tempo em que requesto a sua divulgação aos advogados da base territorial desse Conselho Seccional. Colho o ensejo para renovar expressões de elevada estima e distinta consideração. Cordialmente, Pedro da Silva, presidente. Muito bem. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que o documento é uma resposta a um e-mail enviado pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil? A partir dá para concluir isso? Não. O destaque de honorários contratuais em precatórios ou requisição de pequeno valor foi revogado pelos artigos tal e tal da resolução tal? Dá para concluir isso a partir? Não. A Corregedoria do TRF, 2ª Região, está de acordo com o impedimento para o destaque de honorários? Não. O remetente solicita que o expediente encaminhado seja divulgado a um grupo de advogados para análise. Perfeito. Gabarito D de dado. É isso aí. E a letra E, a repetição do termo cordialmente na introdução do texto e no fecho indica ironia por parte do remetente, uma vez que o texto não é escrito em um tom de cordialidade. Nada a ver, né, gente? Errada. Muito bem. E número 10 e última. Em relação ao 3º parágrafo do texto, assinale a alternativa correta. O termo inexistir poderia ser substituído pela expressão sinônima não existir, sem que isso prejudicasse a sintaxe desse trecho. Então, vamos lá, 3º parágrafo. Vamos voltar lá, porque fica melhor. Espera aí, deixa eu achar aqui, 3º parágrafo. Aqui. É nesse sentido a deliberação da Corregedoria do TRF 2ª Região, em que reconhece inexistir impedimento para o destaque.
Aí eu troco. Em que reconhece não existir impedimento para o destaque. Podemos trocar o inexistir por não existir? Claro que sim, sem que isso prejudicasse a sintaxe do trecho. É isso mesmo, já achamos, gabarito A. Depois, o termo que é um pronome relativo que retoma a expressão corregedoria. Terceiro parágrafo, o termo que. Vamos lá, vamos procurar, né, gente? Aqui, ó. É nesse sentido a deliberação da corregedoria do TRF em que reconhece, na qual reconhece inexistir impedimento para o destaque. Na qual reconhece, quer dizer, a deliberação em que reconhece. E ele está dizendo que esse que é pronome relativo e que retoma a corregedoria. Na verdade, é a deliberação da corregedoria, na qual ele reconhece inexistir impedimento, nessa deliberação. Então, não está concordando com corregedoria, mas com deliberação, gente. Então, errada a letra B. O trecho, conforme posteriormente esclarecido pelo CJF, pode ser reescrito de forma a manter o mesmo sentido como: segundo o CJF esclareceu adrede? Não, né, gente? Depois, o sujeito do verbo reconhece é indeterminado, uma vez que não é possível recuperá-lo pelo contexto. Gente, o sujeito do reconhece, vamos lá, olha aqui, gente. Em que reconhece inexistir impedimento para o destaque. A deliberação da corregedoria, na qual ele reconhece inexistir impedimento. Ela, a corregedoria, reconhece inexistir impedimento. Então, fora. E depois, se o termo impedimento estivesse no plural, o verbo inexistir fosse substituído por haver, a concordância adequada seria haverem impedimentos? Claro que não. Haver com sentido de existir não tem plural, não vai ao plural, então teria que ser haver impedimento e não haverem. Erradíssima a letra E. Então, sem dúvida, errada E, errada D, errada C e errada B. Gabarito A. Poderíamos sim trocar o inexistir por não existir, sem que isso prejudicasse a sintaxe do texto. Muito bem. Então, ficamos com gabarito A. Muito bem, meus queridos, chegamos ao final da correção. TRT da 19ª região, analista judiciário, área administrativa. Espero que você tenha se saído bem, tenha conseguido os pontos necessários para a sua aprovação, classificação. Eu digo que nós estamos sempre na torcida por vocês e tudo que nós queremos é receber aquela mensagem: aprovado e classificado, não é? Muito bom, minha gente. Então, espero que você tenha alcançado essa vitória, tá bom? Um beijo grande, meu carinho, meu respeito por você. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí para a nossa correção, né? Chegou a hora aí de ver as questões do TRT da 19ª região. Foi da prova análise judiciário, área administrativa, né? Para você ver aí a solução, ver se cabe recurso. Eu já fiz a prova aqui, tá toda tranquila. Não creio que vai ter nenhum recurso não, tá? Vamos conferir aqui para ver se você entendeu, tá bom? Eu coloquei aqui os slides com os anunciados para você assistir aí de forma mais confortável. Primeira questão: sabendo que MN são dois números inteiros e consecutivos, é correto afirmar que... Bom, dois números inteiros e consecutivos. De cara, olha a letra D. A diferença entre eles será ímpar. Ora, se eles são consecutivos, essa diferença ou é 1 ou é menos 1, não é? Se for o maior menos o menor, vai dar 1, porque eles são vizinhos, tá? Pensa aí, 4 e 5, vai, 4 e 5. Ou é 4 menos 5 igual a menos 1, ou é 5 menos 4 igual a 1. De toda forma, vai dar ímpar, não é? Ó, 4 vezes 5, 20, não é obrigado que dê primo, né? Aliás, não vai dar primo, né? Porque são dois consecutivos, se multiplicar vai dar composto, né? A soma vai ser par? Não, pode ser 9. Aliás, vai ser ímpar, né? Se são consecutivos, se somar os dois, vai dar ímpar, né?
De forma que a resposta correta é mesmo a letra D, né? Se dividir M por N, vai dar inteiro? Não. Divide 4 por 5, vai dar inteiro? Vai não. Aqui é que podia pegar, ó, M elevado a N é um número inteiro, tá? Aí você pensa, já não vai ser não, 4 elevado a quinta ou 5 elevado a quarta vai dar inteiro, não vai não? Depende. Porque se você tivesse, por exemplo, menos 2 e menos 3, ó. Menos 2 elevado a menos 3, como é que faz? Inverte a base e muda o sinal do expoente, ó. Aí não dá inteiro, tá vendo? Então, todas estão erradas, exceto que a diferença vai ser sempre ímpar, porque se são números consecutivos, a diferença é 1 ou menos 1. Ok? Então, primeira questão, letra D de dado. Segunda questão. Teófilo comprou uma carga de 1.000 quilos de laranja. Se ele vender 40% da carga com 30% de lucro, 50% da carga com 10% de lucro e 10% da carga pelo preço de custo, qual é o percentual de lucro que terá na venda de toda a carga? Admita que não se perca qualquer parte da carga, tá? Bom, vamos imaginar que cada quilo fosse R$1, né? Então ele comprou 1.000 quilos por R$1.000, tá bem? Então vamos lá, 40% da carga, ele vendeu aí 400 laranjas, né? Com 30% de lucro. Então seriam R$400, mas como tem 30% de lucro, ele vai vender por R$1,30, né? Então 400 laranjas por R$1,30, tá? Mais metade da carga, quer dizer, 500 quilos, né? Aliás, 400 quilos, né? 500 quilos, ele vai vender a um preço que dá um lucro de 10%. Cada laranja foi R$1, 10% ele vai vender por R$1,10, né? E 10% da carga, que seriam 100 laranjas, pelo preço de custo. Então, vezes R$1, não é? Isso é o que ele vai apurar com essa venda. Não é isso? O preço natural seria 1. Mas ele vendeu 400 laranjas por R$1,30, com 30% de lucro. Vendeu 500... Oh, meu Deus, só quero dizer 400 laranjas. Vendeu 400 quilos por R$1,30. Vendeu 500 quilos por R$1,10. E vendeu 100 quilos por R$1. Tá? Somando isso tudo, vai dar 1.170. Então, ele teve aí, ó, um lucro de 170 em cima dos 1.000, né, que ele investiu para comprar os quilos da laranja, não é? E isso aí, ó, corta um zero, que já fica prontinho, ó, 17%. Tá? Então, ele teria um lucro de 17%. Ok? Questão 13. Em certo material de matemática, havia um total de 552 questões, sendo 144 de álgebra, 192 de geometria e 216 questões de aritmética. O professor deseja usar tais questões para montar listas de exercícios diferentes, a fim de disponibilizar como simulado ao longo do ano, de modo que 1. Deve-se produzir o maior número possível de listas. O maior número possível de listas. 2. É proibido repetir qualquer uma das questões nas listas. 3. Todas as listas devem ter um padrão com o mesmo número de questões de álgebra, o mesmo número de questões de geometria e o mesmo número de questões de aritmética. E todas as questões devem ser usadas. Nesse caso, o número de questões de álgebras nessa lista deve ser. E aí a gente tem as opções, tá? Bom, o maior número possível de listas tem que ser um número que divida todas essas quantidades, né, de cada parte aí da matemática, né? E se é o maior possível, deve ser o máximo divisor comum aí desses três valores. Então era uma questão de MDC, né? Vamos pegar aqui 144, vamos pegar aqui 192 e vamos pegar aqui 216, tá? As 144 são de álgebra, vamos anotar aqui, ó, de álgebra. As 192 são de geometria e aqui de aritmética, tá? E vamos calcular aqui o MDC,
que vai dar o total de listas. Tá bom? Então, quem divide todos? 2. Aí fica 72, 96 e 108. Por 2, que divide todos 3, né? No MDC a gente só bota se dividir todos, né? 48 e 54. Ainda 2, né? Divide todos. Aí a gente vai ter 18, 24 e 27. Aí 2 não divide mais todos por causa do 27, né? Mais 3 divide. Aí dá 6, 8 e 9. Pronto, aí ninguém mais divide, tá? E aqui você tem 24 listas, tá? Aí, ó, das 144 questões de álgebra, se você dividir por 24 listas, vai dar 6 questões em cada lista. Letra A. Questão aí de MDC, ok? Questão 14. Considere os conjuntos A e B a seguir e a possível representação dos diagramas lógicos a partir de sua construção. A. Conjunto de todos os candidatos a analista judiciário do TRT de Alagoas. B. Conjunto de todos os candidatos que gabaritaram as provas de raciocínio lógico em concursos. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. Ora, se a gente fizer aqui um diagrama, conjunto A é todo mundo que fez a prova de analista de judiciário do TRT de Alagoas, né? E B, todos os candidatos que gabaritaram provas de raciocínio lógico em concurso. Pode ser que tenha alguém aqui que gabaritou, né? Então pode ter uma interseção aqui, não é verdade? Então pode ser que tenha alguém que gabaritou e alguém que não, né? Muito bem. E aí quando você faz o diagrama, fica fácil de ver a resposta. Letra A. Os conjuntos A menos B e B menos A são iguais. A menos B é essa parte de cá. B menos A é essa parte de cá. Não podemos garantir que tenha a mesma quantidade de elementos, né? Na verdade, eles nem são iguais, os mesmos conjuntos, né? Eles são diferentes, porque são conjuntos diferentes. Poderiam ter a mesma quantidade ou não, mas iguais não são e nem pode garantir que tenha a mesma quantidade. Então, isso aqui não tem de jeito nenhum condição de estar certo, né? E letra B, o conjunto B menos A é subconjunto de B. Ora, o que é o conjunto B menos A? É B tirando A, fica isso. E isso aqui, obviamente, que é um subconjunto de B, né? Então, a letra B é a resposta correta. E na questão 15, essa foi fácil, bem manjada já, né? A negação de um condicional. Dizer que se Teófilo passar um concurso para analista judiciário do TRT de Alagoas, comprará uma moto nova. É falso. Equivale a dizer que, ó, se passar, então comprará. Se isso é falso, ele está negando, né? Quer dizer o quê? Que ele passou e não comprou, né? Mantém a primeira e nega a segunda. Ou verdadeiro aqui e falso aqui. Então, ele passou e não comprou, que está na letra C. Teófilo passou no concurso e não comprou a moto. Ok? Então, prova tranquila, gabarito tudo certinho. Espero que vocês tenham acertado, beleza? Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Para fechar, TRT 19, né? Tivemos aqui TRT 19 com aplicação também da provinha, né? Para quem fez o TRT 19 na lista judiciário. A matéria de direito constitucional está espalhada, né? Mas a gente consegue identificar aqui conhecimentos específicos, questão de número 21, e ele pede a incorreta, né? Então, a incorreta, questão de número 21. E aí, a letra E fala que a lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-las a juiz de direito com recurso para o respectivo Tribunal de Justiça, dado como incorreta conforme a Constituição. Questão número 22 trata sobre conceito, né, de Constituição em sentido político. E a questão número 22 tem a letra A como alternativa correta. Carl Schmitt foi quem concebeu o sentido político de Constituição, né? Questão número 23, com a questão de conjunto de itens, em relação à organização do Estado, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. E aí, nós temos competência constitucional, né? Repartição de
competências. No 23, letra D, alternativa correta apenas 1 e 4, diz respeito à organização do Estado aí, considerando correto, ok? Ainda sobre direito constitucional, questão número 24 trata de direitos e garantias fundamentais. E na questão de número 24, nós temos a letra C. É livre associação profissional sindical, sendo obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho, cobrando um pouquinho de direito do trabalho coletivo, do artigo 8º da Constituição Federal, tá? Temos o 25 também sobre emenda constitucional, questão número 25 começa: a Constituição da República estabelece que não será objeto de deliberação, não. Nessa questão número 25, letra B, alternativa correta, né? Cláusula pétrea é uma limitação material. Questão número 26, por outro lado, trata de organização administrativa que não é direito constitucional, mas sim direito administrativo, e assim segue cobrando conhecimento sobre direito administrativo. Embora não tenha identificação, essas foram as questões que a gente identificou como sendo de direito constitucional, tá bom? Espero que você tenha entendido, faça a conferência aí dos gabaritos e qualquer dúvida, conte comigo. Forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!